Boa noite, turma, tudo bem? Boa noite. Boa noite, eu acho que a gente já pode começar a aula, né? Assim a gente acaba um pouco mais cedo. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar para corrigir as atividades na próxima semana, né? Que é semana mesmo de revisão para a prova, então eu vou deixar para a gente corrigir na semana que vem. Professora, eu não estou conseguindo ouvir a senhora, está muito baixo. Tá muito baixo? Peraí, mas alguém não está conseguindo me ouvir? E agora, Elisama, conseguiu me ouvir um pouco? Melhor? Oi? Tá conseguindo me ouvir não mesmo? Agora eu consegui porque eu pus o fone. Sem o fone, tá? A outra aula eu tava sem o fone e tava ouvindo bem. Ah, tá, entendi. Mas agora deu certo. Com fone agora sim. Que bom, então. Então, turma, então na semana que vem a gente corrige, né, as atividades e eu faço uma revisãozinha para a prova, tá bom? E hoje vamos falar sobre o sódio, esse vilão, mas que também é essencial para o nosso organismo. Vamos lá. Deixa eu ver quem falou aqui. Não tá saindo. Não tá saindo som. Romilda, você não tá conseguindo me ouvir? Tem mais alguém, gente, que não consegue me ouvir? Não trouxe. Gente, se vocês não conseguirem, se tiver algum problema na comunicação, me falem, tá? Que aí eu paro e dou um jeito. Eu não trouxe o foninho, porque da outra vez que eu usei, vocês não estavam ouvindo chiando, assim, daí eu resolvi não colocar mais. Mas se vocês não estiverem me ouvindo, eu dou um jeito. Vamos lá. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o sódio, que é um mineral, né? Que é normalmente encontrado Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Na natureza com outro elemento químico, que é o cloreto. Normalmente a gente conhece como cloreto de sódio. E é famoso sal, né? O famoso sal de cozinha, e que possui 40% de sódio em cada grama. Então, a principal função do sódio, né, é equilibrar a quantidade de água ali presente no nosso organismo. Então, ele tem essa função, né, de equilibrar a quantidade de água. E um outro parceiro dele é o potássio. Então, trata-se de um componente vital para o corpo, pois equilibra a quantidade de água do organismo. Enquanto o sódio ele retém os líquidos, o potássio ele provoca a excreção, de modo que as células elas ficam com a quantidade certa de água. Então, dentro da célula, tem que ter uma maior concentração de potássio. Fora da célula, tem uma maior concentração de sódio. Então, eles estão sempre em equilíbrio. Se acontecer, né, se tiver muito sódio, se a pessoa ingerir muito sódio ali, o que acontece? O sal, ele vai de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado, osmose, né? E aí o sal, ele acaba acompanhando, né? O sódio, ele entra na célula e aí a água acaba acompanhando esse sódio. E aí o que acontece? Provoca uma turgescência na célula e a célula ela incha, né? Provocando também danos ali naquela célula, na parede sanguínea, enfim. Pode provocar uma série de problemas. Então, quer dizer que dentro da célula a gente tem uma maior concentração de potássio. Vocês estão conseguindo me ouvir?
Professora, tá cortando um pouco e é igual eu falei para a senhora, eu tô conseguindo porque eu tô com fone. Mas está cortando um pouco. Tá como se a senhora tivesse com soluço. Para mim tá de boa. Então, mas dá para entender? Sim. Então tá. Pode ser minha internet também, né, professora? Mas a minha aqui também acabou de falar aqui que tá dando. Tá um pouco instável aqui essa internet também hoje. Então, tem hora que a senhora abre a boca e demora a sair, aí depois parece O meu tá a voz, de boa entendeu? também. O meu tá ok também. Então eu vou continuar e qualquer coisa vocês vão falando. Então, dentro da célula, a gente tem uma maior quantidade de potássio e fora da célula a gente tem uma grande quantidade de sódio. Então, se você ingerir muito sódio, esse sódio vai para dentro da célula e o potássio sai e, consequentemente, a água ela entra, né? Ela vai atrás desse sódio e aí provoca enche aquela célula de água. E então, a dupla também sódio e potássio participa também das contrações musculares e do fornecimento de energia para o organismo. Então, é uma combinação entre o sódio e o potássio, ela é essencial aí para que ambos eles consigam cumprir as funções do organismo. Então, olha só, os benefícios comprovados, né, com o sódio. Então, o sódio ele é importantíssimo para o nosso corpo, para o nosso organismo. Aliados do coração, então, a dupla sódio e potássio são essenciais para as contrações musculares e, por isso, ajuda a manter o ritmo cardíaco normal. Então, a ausência de sódio ali pode provocar o quê? Arritmia cardíaca, né? Problema aí no coração. Evita o cansaço também. O sódio ele participa do fornecimento de energia para o organismo. Então, isso porque ele age no metabolismo do carboidrato, né? O carboidrato é a principal fonte de energia. Também participa aí das proteínas, do metabolismo das proteínas, das gorduras, transformando esses macronutrientes em pequenas em energia para o nosso corpo. Bom para os músculos, este benefício ocorre porque o sódio ele participa do processo de contração muscular. Então, assim, né, a ausência desse mineral ele pode levar aí a uma fraqueza muscular. Também é bom em casos de vômitos, diarreias, também auxilia. Então, durante as crises de diarreia ou vômitos, as pessoas perdem muito sódio e potássio. Então, é onde, né, que encontra ali substâncias, né, essas substâncias presentes no soro. Então, por isso que a pessoa, logo em seguida, o ideal é tomar soro para estar repondo aí esse sódio perdido. Equilibra a quantidade de água, o sódio ele age retendo os líquidos no organismo, enquanto o potássio ele provoca a excreção da água. Então, o sódio em quantidade, né, muito alta, o potássio ele não consegue agir, e aí na veia artéria ali se encontra, né, muitas concentração de sódio, e com isso, lembra, a água ela acompanha esse sódio e ali vai inchar, pode inchar ou pode entupir aquela veia, né? E aí é onde muitas pessoas estão fazendo cateterismo por esses problemas, né? Veia entupida. Então, o sódio em excesso provoca sérios danos para a nossa saúde, mas o nosso organismo ele necessita desse sódio. Então, olha as fontes, né? A fonte maior é o cloreto de sódio ou o sal de mesa. Porém, gente, adicionar sal à dieta, ela não é necessária. Por quê? Porque a quantidade de sódio presente nos alimentos in natura já é o suficiente para o organismo. Então, as embalagens light também não escapam, viu? Porque ali também há presença de sódio e às vezes em maior quantidade.
Tá bom, Ana Paula. Então, para reduzir a quantidade de gordura ou açúcar, olha, então, para reduzir a quantidade de gordura ou açúcar presente no pacote light, geralmente a marca compensa com uma dose maior de sódio. Então, por isso, sempre é importante que você leia corretamente, né, as embalagens dos produtos, por mais que sejam saudáveis. Então, ou você opta, né, por ter uma dieta aí, pobre em gordura e açúcar, e uma maior concentração de sódio, ou você tem aí, né, elimina o sódio aí da sua dieta. Porque principalmente aquelas pessoas que sofrem hipertensão, têm problemas no coração, então não pode consumir sódio, né, consumir sal aí em excesso. Já o potássio, ele tem como principais fontes a semente de girassol, torrada, abacate, amêndoas, espinafre, batata, beterraba, brócolis, aipó, iogurte desnatado e banana. Então, são uma série de alimentos ali que contém potássio, e o potássio ele é muito importante para o nosso organismo, né? Até mesmo para manter esse equilíbrio aí com o sódio. E produtos industrializados, então, são acrescentados bastante sódio. É só a gente olhar aí nesses produtos, né, nesses alimentos que a gente tem mesmo em casa, a gente olhar lá, a gente vai ver uma grande quantidade de presença de sódio ali. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é não ultrapassar o limite de consumo de 2 gramas de sódio por dia. É o que equivale a 5 gramas de sal. Mas o brasileiro está longe de cumprir essas metas, né? Em média, cada um de nós come 12 gramas de sal por dia. Olha só, o normal, né? O ideal mesmo é 5 gramas. A gente consome 12 gramas por dia. E então, o que vale aqui, ó. Esse daqui é o que a gente consome, 12 gramas por dia. Esse daqui seria o normal, né? Então, seria uma colherzinha de chá mesmo, seria o ideal. Mas a gente não tem esse hábito, né? O brasileiro, ele gosta de muito sal, de comida que tem muita presença de sal. E aí, se não tem sal, fica sonso, né? Então, é questão de adaptação mesmo. Esse aqui, né, eu trago para vocês alguns exemplos de alimentos. Olha aqui. Quantidade de sódio por 100 gramas. Vocês já devem ter visto nas embalagens que lá vem. Vamos pôr um exemplo de refrigerante. Lá vem, lá na descrição, lá, tá escrito, acho que aquele valor nutricional lá que tá, é para 200 ml, né, de refrigerante, de Guaraná. Então, quer dizer que é só para um pouco mesmo de refrigerante. 200 ml é muito pouco. Então, imaginam que não tem 2 litros de refrigerante. É uma quantidade absurda. Eu vou ensinar para vocês como a gente calcula, né, a quantidade de sal que está presente ali nos alimentos. Daqui a pouco. Então, olha só. A quantidade ideal de sódio é 2.000 miligramas por dia. Então, o pão francês, ele tem 648 miligramas. Então, se você comer um pão francês durante, né, de manhã cedo, assim, você já está consumindo essa quantidade de miligramas. Então, quer dizer que você pode consumir mais 1.030, 1.300, por aí, né, de sódio. As batatas fritas e palha tem 720. Bolos prontos, 463 miligramas. Olha os biscoitos salgados, 1.220. Olha uma maionese, 1.567. Então, se você comeu, né, isso aqui, basicamente você já ultrapassou, né, o seu limite aí diário. Então, o sal que consumimos não está só no saleiro.
nem também nem só na hora da gente temperar ali, né, o arroz, o feijão. Alimentos industrializados utilizam como conservantes. Então, eles utilizam esse sódio ali para conservar, né, aquele alimento. Então, sempre leia o rótulo com atenção, pois todo produto industrializado deve trazer indicação da qualidade, né, da quantidade ali de sódio no quadro de informações nutricionais. Aqui, olha, uma salsicha equivale a 609 miligramas de sódio. Um cubo de caldo de galinha equivale a 2.020 miligramas de sódio. 30 gramas de gorgonzola, aqui 330. Pacote de macarrão instantâneo, né? Muito. E olha só, um pacote de macarrão instantâneo equivale a 1.795 miligramas. E aí, normalmente, a gente come isso aqui tudo, né? A gente come todo aquele macarrão lá, que eles falam que nojo, né? Que eles até falam isso assim. Mas a pessoa normalmente come todo aquele macarrão da embalagem mesmo. Então, você já ingeriu, né? 1.795 miligramas de sódio. Porque a gente conta, o macarrão, ele tem sódio e também aquele sachêzinho lá, aquele tempero que vem, que tem mais sódio ainda. Uma colher de queijo ralado equivale a 100 miligramas, 3 fatias de mortandela, 445, pão francês, 324, uma colher de molho de soja, 855. O molho show também tem muito sal. Aqui um outro, né, salgadinho industrializado, olha o tanto, 1.450 miligramas para 100 gramas do salgadinho. Olha o bacalhau. O bacalhau normalmente é muito salgado, né? Mas olha isso aqui, 13.585 para 10 gramas. Normalmente a gente tem, né? A gente tem que tirar o sal ali desse bacalhau. A azeitona normalmente é bem salgada mesmo. A bolacha, o biscoito aqui, olha só, ele também é salgado. O extrato de tomate também possui muito sódio. O sódio em excesso, então, quer dizer que traz sim, né? Traz muito mal, faz muito mal aí para o nosso corpo. A retenção exagerada de líquidos piora os sintomas associados à obesidade e também problemas cardíacos. Esse sódio em excesso, ele retira o cálcio dos ossos, que cronicamente pode levar à osteopenia ou osteoporose. Muito grave isso. E os rins, eles têm essa função, então, de eliminar o excesso de sais do corpo humano, mas eles têm um limite, né? Então, eles não vão, se você ingerir muito sódio ali, eles não vão conseguir estar eliminando, né, esses sais ali presentes, essas toxinas presentes ali no nosso corpo. E o que os rins não conseguem eliminar, fica na corrente sanguínea. Então, quando os vasos sanguíneos eles ficam muito cheios de sódio, eles começam a puxar mais água. Então, o sódio, né, presente ali na corrente sanguínea, ele começa a puxar a água, né, porque a água ela vai atrás do sódio. Então, a corrente sanguínea, ela incha, o que é um processo químico natural. Então, com a retenção de líquido, aumenta o volume ali dentro dos vasos e, consequentemente, a pressão também aumenta. E o coração, o que faz? O coração, ele passa a bombear o sangue mais rapidamente. Então, ele precisa bombear, né, esse sangue rápido ali. Isso é uma sobrecarga do sistema circulatório. Aos poucos, prejudica a oxigenação das células e machuca a parede dos vasos, sem causar dor. Então, não causa nenhum tipo de dor. Isso é uma doença silenciosa. Quando a pessoa ela sente algum tipo de desconforto, é porque tá ruim, né, tá ruim mesmo. E isso pode acontecer, né, esse estreitamento aí das artérias, levando, né, se for no cérebro, pode haver um AVC, e se for no coração, um infarto. Tá? Então, quando a pessoa ela sente algum tipo de desconforto no coração, uma dor no coração ali, corre para o médico, né? Você pode vir a sofrer um infarto muito grave.
E normalmente veias entupidas, né? Que você já tem que fazer um procedimento ali rápido. Então, Eu tô fazendo meus exames, viu, professora? ai, que bom! Então você foi ao médico? Fui. A doutora passou uma bateria de exame, eu tô fazendo. Aí Ai, ela que. entrou de férias, Aham. aí ela falou que assim que ela voltar é para mim levar todos lá. Ai, que ótimo! Não, então faz, né? Porque aí quando ela voltar, você já tá com tudo pronto. Aí ela falou para mim assim, que bom que você tá fazendo enfermagem, é bom que você vai agora, a gente vai investigar. Ai, que ótimo, que ótimo. Não, então tá. Aí me mantém informado, tá? Bom saber. Ok. Então, as tabelas nutricionais dos produtos indicam apenas a quantidade de sódio e não indicam a quantidade de sal, tá? Então, é importante saber que 1 grama de sal contém aproximadamente 400 miligramas de sódio. Então, lembra que a gente pode consumir apenas 5 gramas de sal por dia. Então, se um alimento tem 400 miligramas de sódio, que equivale a 1 grama, então você já consumiu ali 1 grama, né? Então, você tem só 4 gramas de sal aí para você, às vezes, ingerir no dia todo, que é difícil. Então, assim, quando no produto estiver descrito, né, a quantidade de sódio, deve-se multiplicar por 0,0025 para obter a quantidade de sal. Vamos aqui, eu vou explicar para vocês como funciona. Aqui um exemplo. Então, vamos a partir de um exemplo hipotético, né? Um exemplo hipotético que aqui, então aqui a gente tem um macarrão instantâneo. Pode ser esses valores, não pode, tá? Às vezes são outros valores. Então, vamos lá. O que a gente deve observar? Observa a porção. Então, nesse caso aqui é 80 gramas. Vocês podem pegar qualquer tipo de alimento e vocês vão ver que esse valor nutricional aqui que eles indicam é por porção, né? Não é para o pacote inteiro, para o peso líquido que diz 160 gramas, não. É só para uma pequena porção daquilo. Então, aqui a gente tem uma porção de 80 gramas. Tá, observe então a quantidade de sódio. Olha a quantidade de sódio aqui, 1.757 miligramas, certo? Por uma porção de 80 gramas. Como descrito, o peso total. Qual que é o peso total da embalagem? 160 gramas. Então, pode ser de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, entendeu? Então, sempre no produto lá está especificando o peso total, né, daquele alimento. Tá, então você já sabe essas informações. Agora, a gente vai jogar essas informações em um cálculo aqui, né, nessa conta aqui. Então, a gente vai fazer essa conta. Sódio da embalagem. O que eu quero saber? Eu quero saber a quantidade de sódio que está presente em toda essa embalagem. Eu não quero saber, né? Eu sei que eu tenho essa porção aqui, equivale a 80 gramas, mas eu quero saber em todo o pacote, nesse peso líquido de 160 gramas, quanto de sódio eu tenho aqui? Então, vamos lá. Aí eu vou ter o peso da embalagem, quanto que é o peso da embalagem? 160. Aí dividido pelo peso da porção. Qual que é o valor do peso da porção? 80. Vezes o valor do sódio. Qual que é o valor do sódio? 1.757 miligramas. Então tá, então a gente já sabe. Então, 160, que é o peso da embalagem, dividido por 80, que é o peso da porção. Aí eu faço essa conta, aí eu multiplico vezes 1.757, que é o sódio, né, aqui presente nessa embalagem, aqui nessa porção, que é igual a 3.514 miligramas de sódio. Então, quer dizer que nessa embalagem aqui de 160 gramas, eu tenho 3.514 miligramas de sódio. Aí tá, então eu cheguei a esse resultado. Agora eu vou jogar aqui para saber a quantidade de sal que eu tenho aqui presente. Então, vamos lá. O sal da embalagem. O sódio da embalagem, a gente sabe que é 3.514, né? Que a gente fez a conta.
vezes 0,0025. Olha só, esse valor aqui, ele é fixo, tá bom? Então, não interessa, eu vou fazer a conta de um extrato de tomate, de um refrigerante, de um biscoito, de uma bolacha. O valor vai ser sempre esse daqui, 0,025. Então, você só tem que fazer o quê? Você só tem que saber a quantidade de sódio que tem nessa embalagem. Para você saber a quantidade de sódio, você tem que fazer essa conta. Muito simples. Então, você pega o resultado da quantidade de sódio que a gente fez, vezes esse valor aqui que é fixo. Então, ele vai ser sempre esse valor, que é igual a 8,78 gramas de sal. Veja só, quantas gramas de sal que a gente pode por dia? 5 gramas. Então, esse daqui a gente já passou, né, do limite de sal que a gente pode estar ingerindo. Então, por isso que eles falam que o brasileiro, eles consomem 12 gramas de sal por dia. Não é muita coisa. Vocês entenderam essa continha? Quer que eu explique novamente? Se vocês quiserem, eu posso explicar novamente, não tem problema. Professora, repete de novo, por favor, que eu não entendi. Repito, sim, com certeza. Tá, então vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma embalagem de um macarrão instantâneo. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? É só um exemplo mesmo. Às vezes esse valor aqui não é de um macarrão instantâneo, tá? Então jogamos esse valor aqui. Mas vocês podem pegar é até legal vocês pegarem um alimento aí agora na casa de vocês e olhar esse valor nutricional. Seria legal, vocês podem fazer isso agora. Pega lá um alimento, olha o valor nutricional e aí a gente vai fazer essa regrinha aqui. Tá, eu peguei o alimento, olhei esse valor, essa informação nutricional e agora eu vou tirar os dados. Que dados? Olha aqui, quantas gramas tem nesse valor nutricional? Aqui eu tenho uma porção de 80 gramas. Então, quer dizer que essa informação nutricional aqui, ela equivale a uma porção de 80 gramas. Então, não é o valor total daquele alimento. Né? Vocês podem reparar, igual eu falei, do Guaraná, do refrigerante. Lá vocês vão ver que a informação nutricional é para uma porção de 200 ml de refrigerante. Então, quer dizer que aquela porção ali é só para 200 ml, não é para o Guaraná todo. Então, para você saber o quanto de sódio tem naquele Guaraná de 2 litros, você tem que fazer essa conta aqui. Então, olha essa conta. Então, o peso da embalagem, qual que é o peso da embalagem? É 160 gramas. O Guaraná aí, ele é de 2 litros, né? Então, o peso da porção, qual que é o peso da porção? 80 gramas. Vai ter aí porção de 100 gramas, né, de 50 gramas, tá? E aí você joga aqui. Então, ó, 160 gramas é o peso total, né, do meu pacote. 80 gramas é a porção aqui dessa informação nutricional. Vezes o sódio que contém aqui, né, nessa informação nutricional, que no caso aqui é de 1.757 miligramas. Então, aqui eu já tenho essa conta. Aí eu vou pegar 160 dividido por 80. Então, eu vou ter um valor vezes 1.757 miligramas. E aí o resultado é esse, 3.514 miligramas de sódio. Para ele, destruiu a terra deles e pôs para trabalhar para ele. Adriel, desliga o microfone, por favor. E aí ficou uma família toda embaixo, aqui, esse povo aí, ó. Então, um homem. Adriel, desliga o microfone, por favor. A general era ela. Mas tem um chefão ainda, mano. Eu acho que é o Adriel, né? Adriel, desliga o microfone. Então,
Aqui, então, eu tenho o resultado do sódio total, né, que está presente aqui nesse macarrão instantâneo, que é o quê? 3.514. Então, aqui eu tenho o resultado de uma porção, né, de 80 gramas, e aqui eu tenho o resultado total desse macarrão instantâneo. Tá, então aqui eu já descobri a quantidade de sódio que está presente aqui nesse macarrão instantâneo. Agora eu quero saber a quantidade de sal. Então, olha só, a quantidade de sal. Então, eu tenho esse resultado aqui, né? 3.514 miligramas, que é referente a esse cálculo aqui, vezes 0,0025. Então, esse 0,0025, ele é um valor fixo, tá? Então, você vai utilizar para qualquer coisa, né? Qualquer conta que você for fazer. Então, você só tem que achar o valor total do sódio presente naquele alimento. Feito isso, você multiplica, né? Vezes esse valor aqui. E o resultado vai ser a quantidade de sal que tem presente ali naquele alimento. Ah, pessoal. Então, no caso aqui é 8,71 gramas de sal. Muito sal, né, para um alimento. Agora vocês conseguiram entender? A gente tem que conversar sobre aquele mundo de fantasia que eu tava. Eu quero que Sim, todos vocês professora, eu consegui. Tranquilo. Tranquilo? Que bom. Então, gente, vocês podem fazer isso na casa de vocês, tá? Para vocês... Peraí. Lógico que vai saber onde. Logo que cheguei na Terra. É o Adriel. Adriel, desliga o telefone, o áudio pra gente. Eu acho que é ele que tá com o áudio ligado, né? Eu percebi que eu pertenço aqui com vocês. Minha família. Acho que é verdade. Não há lugar como a nossa casa. Acho que ele não está me ouvindo, ele não está prestando atenção. Adriel? Então, gente, então vocês podem fazer isso na casa de vocês, tá? Para verificar aí a quantidade de sal que tem nesse alimento. E vocês vão se surpreender. Nossa, a quantidade de sal. Porque, igual, um skinny, você vai pegar e vai comer todo aquele saquinho de skinny. E aí você faz lá o cálculo para você ver a quantidade de sal que tem naquele skinny. É muito grande. Então, para quem sofre de hipertensão, problemas no coração, tem que estar sempre, né, ligado aí nessas informações nutricionais, sempre saber aí a quantidade de sal que você pode ingerir no dia, tá? Imagina, Adriel. Então, tenha sempre, tá? Tenha sempre isso. Então, isso aqui vai ajudar muito vocês. Então, se o consumo de sódio ele também for baixo, acontece o processo contrário, tá? Então, nem pode tanto sal, não pode muito sal, também não pode, né, ter um consumo baixo aí de sal. Então, o sangue ele circula mais lentamente, o que também prejudica a oxigenação das células e pode causar desmaios, fraquezas. Então, quando isso acontece, né, quando tem essa crise de hipotensão arterial, que é a pressão baixa, um pouquinho de sal ali na boca já é o suficiente, né? É o melhor remédio e a pessoa ela consegue melhorar. Então, a falta de sódio no organismo pode levar a dor de cabeça, desidratação intensa, fraqueza muscular, vômitos, diarreias e até mesmo a arritmia cardíaca. Então, a gente tem que estar sempre nesse controle de sal, né? Nem muito sal, nem também não pode deixar faltar o sal e o potássio. Então, umas dicas para diminuir o consumo de sódio, né? Então, como a quantidade de calorias que você necessita. Igual, na hora do almoço, em vez de repetir 2 vezes, coma só uma vez. Porque se você comer 2 porções ali, de determinado alimento, né, ou daquela comida ali,
você vai automaticamente dobrar a quantidade de sódio que você está ingerindo. Então, tenha sempre isso em mente. Tenta comer apenas uma vez, né? Poucas quantidades, para não ter esse aumento de sódio no seu organismo. Tente adicionar outros temperos ao invés do sal, como limão, azeite, o vinagre, algumas folhas, algumas ervas, né? Frutas, né? Ácidas também ajudam aí no sabor. Então, tenta substituir um pouco o sal. Então, nos alimentos, o que a gente come no nosso dia a dia, ele já é suficiente. Então, a gente pode utilizar apenas uma meia colher daquelas de chá mesmo para preparar outras refeições. Então, se você gosta de sal, gosta de uma comida temperada, evite os produtos industrializados, né? Evite esses alimentos que contêm alto teor de sódio, tá? Que aí você pode utilizar no seu preparo da sua comida ali no dia a dia. Então, tente priorizar, né, aquilo que você gosta no almoço, na janta. Então, se você gosta de uma comidinha, né, temperadinha ali, tá, mas tira outras coisas do seu cardápio. Aqui, os idosos, né, eles sofrem com isso, né? Então, à medida que a pessoa envelhece, o corpo ele vai ficando menos capaz de manter um equilíbrio hídrico ali e de sódio por várias razões, como diminuição da sede. Então, à medida que a pessoa envelhece, ela sente sede menos rapidamente ou menos intensamente e, portanto, pode não beber líquidos o suficiente, né, quando necessário. Então, também é ideal vocês saberem, né, sobre isso, até mesmo nos hospitais. Lá tem nutricionista, né, que sabe, que já tem o prontuário ali do paciente, então sabe se ele pode ou não estar ingerindo, né, alimentos com teor de sal ou não pode, ou tem que ser uma comidinha mais sonsa. As pessoas ali que entregam, né, a alimentação também, ela já tem um prontuário, ele já sabe tudo. Então, é bom, né, você como técnico futuro aí, né, um técnico de enfermagem, é bom você saber, né, ler aqui aquele prontuário para saber se a pessoa ela pode estar ingerindo, né, sal ou se não pode. Então, porque às vezes tem hospital, tem paciente que tem um determinado tipo de doença que não pode nem entrar comida dentro, né, nem pode trazer comida de fora para dentro do hospital, porque senão os pacientes são teimosos, eles comem mesmo, né? E ainda mais no hospital, que você fica ali, né, ansioso ali, e acaba a pessoa comendo, às vezes, aquilo que ela não pode. Então, também é o seu papel estar sempre observando isso e sempre conversando com eles, né, a respeito disso. Agora, a alimentação é por conta mesmo da nutricionista, que ela vai estar preparando ali né, uma alimentação ali balanceada, conforme, né, a dieta do paciente. Mas você tem que estar sempre ciente disso, dessa necessidade, né? E saber o que ele pode, o paciente pode e não pode, tá? Porque ali você vai estar sempre, né, em contato com o paciente muito mais do que uma nutricionista, do que um médico. Então, você tem que estar sempre, você tem que saber disso, e é fundamental. Alterações nos rins também não é a mesma coisa, né? Com o envelhecimento, a capacidade dos rins de recuperar água e eletrólitos da urina pode diminuir. Então, e assim, um maior volume de água pode ser excretado na urina. Há menos líquido no corpo, os idosos eles já não têm, né, tanto líquido assim. Apenas 45% do peso corporal é formado por líquido em idosos. E em comparação com a gente, né, é 60%. Então, temos 60%, 70%, né, do nosso peso ali corporal é composto por água. Essa alteração significa que uma ligeira perda de água e sódio
que pode ser resultante de febre ou do fato de não comer ou beber o suficiente. Então, pode ter consequências mais graves em idosos. Incapacidade de obter água é difícil, né? Principalmente se o idoso ele não consegue caminhar, se locomover, precisa de outra pessoa para estar ajudando, para estar auxiliando, e muitas das vezes, o idoso está com sede e às vezes não quer dar trabalho, então não pede água, né? Tem outros que podem ter também demência, o que pode impedi-los também de perceber que estão com sede ou de falarem algo sobre isso. Então, é possível que eles dependam de outras pessoas para obter, né, essa água. Então, é um cuidador de idoso ou alguém que tem, né, uma pessoa aí da família que mora. Tenha sempre esse cuidado de estar levando água para ele ou de estar deixando ali pertinho dele, tá? Porque é primordial assim, que eles bebam água, ingerem água. A alimentação também deles também são reduzidos. Então, conforme vão ficando mais velhos, eles não vão tendo aquela fome, né, aquela vontade de comer igual antes. Então, acaba reduzindo muito a alimentação. Medicamentos, muitos idosos, eles tomam muitos medicamentos, né, para hipertensão, diabetes, distúrbios cardíacos. Isso pode fazer com que o corpo ele excreta líquido com excesso ou intensifica os efeitos prejudiciais da perda de líquido. Porque a gente consome os remédios, aí a tendência é o corpo eliminar, né, as toxinas, essas coisas que o corpo não precisa mais. Mas como os idosos, às vezes, eles não bebem tanta água, isso se torna um pouco mais difícil. E aí o corpo ele necessita, então ele vai buscando o líquido, né, de outra parte do nosso organismo. Então isso é muito prejudicial. Derrubando mitos. O sal light, ele tem baixo teor de sódio, que é esse aqui nessa foto, pelo fato do cloreto de sódio dividir espaço com o cloreto de potássio. Então, esse sal ele pode ajudar pessoas com hipertensão. Mas, por outro lado, um alerta feito aí pelo presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, pessoas com problemas nos rins não devem consumir esse sal, pois o potássio, se não for excretado, né, devidamente do organismo, é danoso e pode até mesmo causar a morte súbita. Então, pessoas que sofrem de problemas de rins, então esse sal light não é indicado. Aqui eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, desse sal rosa de Himalaia. É o queridinho da turma aí dos fitness. Também tem menor quantidade de sódio, quase se aproximando aí da eficácia do sal light. Então, olha só, a cada 1 grama de sal, né, de sal rosa, a 0,230 gramas de sódio. Então, até que é baixo. Mas tem médicos da cardiologia que fala que é a mesma coisa do sal comum, que não muda muita coisa. Já tem outros médicos, né, que falam que é bom. Então, então é difícil é difícil você seguir, né, a sua melhor, qual que é o melhor, né? Será que eu devo ou não? O sabor é praticamente o mesmo, né, do sal normal, mas tem gente que fala muito bem desse sal. Guarde os dados para servirem de referência. É hora de repensar na nossa relação com o sal. Tenta eliminar o sal da sua vida, né? Tenta eliminar o máximo aí que você pode, evitar comer esses alimentos que contêm muito sódio, já vai fazer uma diferença muito grande. Foi rápido, né? Turma, então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, né, sobre esse conteúdo. E vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo? Por enquanto, não. Então tá bom. Então eu vou fazer chamada.
Daniel, Presente. Adriel, Presente, professor. Ana Lúcia, Ana Paula, Aniele, Presente. Arielle. Presente. Não, eu já pus, agora é a Arielle, ela não tá, né? Ellen, Presente. Elisama, Presente, professora. E até semana que vem. Aqui, viu? tá, eu coloquei. Pessoal, então assim, Presença. eu coloquei, Ana Paula. Se vocês já quiserem sair fazendo a chamada, tenha todos Professora, um ótimo final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. professora, Deixa eu falar. meu celular vai desligar, não tem como você pôr Presente. pra mim, não? Fabiana, Fábio, Presente. Ingrid, Jéssica Aparecida, Presente. Jéssica Nogueira, Presente. Júlia, Cálita, Lohane, Presente. Paula Rodrigues, Rayane Lorena, Presente, professora. Raíssa Fernanda, Rafaela, Rayane Fabiana, Presente. Romilda, Presença, professora. Você escutou eu falando? É que a gente não está escutando muito bem as coisas. Vanessa, Presença. Vanusa, Presente. Vitória, Presente. tá aqui. Professora, presente. Tá, e o William? Presente. Falou meu nome, professora? Falei. Já pôs aqui já. Ah, tá. Tchau, gente. Beijinhos.